sua reprodução sexuada, a maioria das esponjas são hermafroditas, portanto, têm ambos os sexos. Mesmo tendo ambos os sexos, eles fazem fecundação cruzada, elas não se autofecundam. Algumas espécies são dioicas e produzem ócitos, né? De origem coanócitos e arqueócitos. Os espermatozoides têm origem coanócitas. Essa produção de gametas está também em função do fotoperíodo, ou seja, do período da variação da temperatura da água, ou pode também acontecer por regressão celular. Isso está em função da espécie do porífera. Então, o esperma vai sair da esponja através do ósculo até penetrar pelo poro do seu parceiro, né, que está do lado, porque eles habitam em colônia, né, habitam próximos, um quase do lado do outro, e através dos poros caem na espongiocele do seu parceiro e são capturados pelos coanócitos, levados até o mesohilo para fecundar o ócito que se encontra ali. A fecundação interna pode também acontecer em algumas espécies, fecundação externa. O desenvolvimento é indireto e a larva chama-se parenquímela ou é uma anfiblástula. Vocês podem visualizar através desta ilustração como ocorre a reprodução sexuada. Vocês observem a saída do espermatozoide aqui, que estão observando com um flagelinho livre, liberação do esperma, né? Para penetrar pelo penetração através do porócito do seu parceirinho, né? Para que possa acontecer a fecundação, né? A fecundação ainda no mesohilo, no caso a fecundação interna nesse caso, e desenvolvimento então da larva. A larva, ela sai pelo ósculo, liberação da anfiblástula através do ósculo. Essa larva, ela é livre natante porque ela tem cílios, conforme estão observando ali. Ela está provista de cílios até se fixar no substrato. Uma vez que ela se fixa no substrato, ela cresce e se desenvolve ali até virar a ser adulto. Em relação à defesa, os porífera certamente se defendem dos seus predadores porque eles apresentam essas estruturas esqueléticas que eu falei para vocês, né? De sílica, o carbonato de cálcio. Com isso, fazem com que sejam dificilmente predados. Mas, além disso, células secretoras, que têm origem nas células-tronco, também podem estar secretando substâncias antimicrobianas, como antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Por conta disso também, elas estão sendo bastante utilizadas em biotecnologia. Além disso, elas também podem secretar substâncias que causam dermatites, inclusive em humanos. Essas substâncias tóxicas secretadas pelas células amebócitas servem também para competição com outros invertebrados, com briozoários, assídeas, corais, né? E assim eles rapidamente recobrem a fauna e a flora que está em torno delas. O comensalismo também é outra relação positiva entre seres vivos, né? E no caso dos porífera, como eles apresentam esse sistema de canais, né, da água, eles também servem como defesa na antipredação. Essas canais se tornam excelentes refúgios para uma diversidade de invertebrados menores, como acontece com os poliquetos, que são anelídeos, os crustáceos, outros equinodermos, como são os ofiorídeos, né, serpentes do mar,
e alguns vertebrados, inclusive, como os peixes, os gobídeos, blenídeos, enfim, que têm formas juvenis. Esponjas também são utilizadas por outros seres vivos, como o caso de crustáceos, né? O caranguejo do gênero Dromia. Ele utiliza pedaços de esponjas, né? E os coloca na sua carapaça. Isso para camuflagem. Outra relação positiva é a simbiose. Simbiose é benefício mútuo entre os seres vivos, né? Uma associação benéfica. Assim, esponjas e micro-organismos endosimbiontes, principalmente bactérias e algas cianofícias. Ali, nesse caso, as esponjas proporcionam para esses seres vivos uma matriz extracelular que é rica em proteínas. Assim, as bactérias crescem nesse ambiente e o hospedeiro, que seria no caso a esponja, ela acaba se beneficiando de um estoque de bactérias utilizáveis para a sua nutrição. Assim, esponjas e cianofícias que produzem glicerol, cianofícias, lembrando novamente, algas têm esta particularidade de produzir glicerol e compostos fosfatados para a nutrição das esponjas. Outra relação ecológica é a bioerosão de poríferas perfurantes. Aqui nesta ação destacam-se dois gêneros, Cliona e Aca. Eles podem, por esta característica, causar danos na cultura comercial de ostras. E uma outra forma benéfica de serem perfurantes, né? É o fato de contribuírem com o crescimento do recife de corais. Por quê? Porque nesse processo de incrustação ou de perfuração, eles vão participar da remoção química das pastilhas, né? De carbonato de cálcio, que fazem parte dos corais e contribuem assim para a deposição desses sedimentos nesse local. Esses sedimentos depois serão reincorporados ao recife de corais pelo processo de cimentação. Então, essa é uma característica interessante, né, de cooperação também com outro ser vivo nesse meio. Ainda, essas esponjas, elas também podem auxiliar por crescerem sobre graus de sedimento e assim se mantendo agregados, estabilizados por mais tempo e facilitando a ação também de micro-organismos que são cimentadores. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos sintetizar aqui a classificação desse filo. Em torno de 5.000 espécies foram descritas no planeta. Para classificar essas espécies, do ponto de vista sistemático, é utilizado a cor delas, como já disse, que são de cores variadas, a forma, a estrutura e forma, basicamente, das aberturas inalantes, que seria a abertura inalante, o porósito, há também a forma das estruturas exalantes. O que é essa estrutura exalante? Seria o ósculo, a saída, né, de água e produtos dos processos digestivos, excretórios, enfim, conforme a gente já falou. Inclusive, também salientei que há as espículas ou estruturas esqueléticas que eles apresentam. Então, isso também faz parte desses critérios, né, de importância sistemática. A classificação, então, ela salienta 4 classes. A calcária, que ela tem espículas calcárias com 3 a 4 raios. A hexantinelida, espículas silicosas com 6 raios. A demosponge,
espículas silicosas mais esponjina, e a homoscleromorfa, com ou sem espículas, quando presentes, não tem filamento axial. Essa classificação, ela sempre está sendo atualizada, como eu já falei para vocês. A sistemática, a biologia molecular, são as ferramentas que vêm contribuindo para a atualização da classificação dos seres vivos, né? E essa não é diferente. Agora vamos observar algumas ilustrações destas esponjas para a gente se familiarizar e fixar depois nas nossas aulas práticas. Observamos nessa ilustração várias formas de esponjas. A primeira, aquela que não apresenta simetria, então ela é assimétrica. A segunda são tubulares, coloniais, elas habitam assim uma muito próxima da outra. Tubulares, essa de baixo também, essa última mais incrustante, e de tamanhos diferentes. Como já disse, elas são coloridas e são muito bonitas conforme vocês estão observando. Elas se movimentam, mas não se locomovem. Essas formas adultas, né, são sésseis. Nesse caso, observamos também bem salientados o ósculo que é a abertura exhalante, né? Essas são tubulares, coloridas, inclusive podemos observar aquelas que estão do lado direito, né? O brotinho, que seria o brotamento, uma vez que esse broto cai, ele se fixa, né, ao substrato.